Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada na carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. Este capítulo 11 de Hebreus, ele é uma verdadeira aula sobre o que é fé na palavra de Deus. O objetivo do autor nesse texto é nos mostrar o que é a fé vivida na prática. Que diferença faz eu viver uma vida com fé? Ele nos expõe essa perspectiva através de exemplos de pessoas do Antigo Testamento que viveram a fé em suas histórias de vida. E quando a gente pensa, conversa sobre fé, sempre é bom lembrar como as pessoas usam o substantivo fé no dia a dia de diferentes formas. Alguém, por exemplo, pode dizer para você: olha, tenha fé que você vai passar na prova. Ou você conhece alguém que se apresenta para você como uma pessoa de fé. Ou você está assistindo televisão e, de repente, o apresentador, ao informar a notícia de uma tragédia, de um desastre, diz que em momentos como esse precisamos ter fé. Ou músicas que nada têm a ver com religião falam de fé. Palestras sobre carreira, desenvolvimento emocional, profissional, falam de fé. E de repente você descobre que a fé também está na moda, blusas, cordões, tatuagens. Mas será que em todas essas circunstâncias, fé significa a mesma coisa? Será que todos estão falando da mesma fé? Precisamos fugir do senso comum, nos voltar para a palavra, para descobrir, entender, compreender que tipo de fé Deus deseja que todos nós tenhamos. E qual é a diferença que essa fé pode realmente fazer na nossa vida? Que diferença faz eu viver essa fé? O texto inicia no versículo 1, mostrando que a verdadeira fé ela tem a ver com duas dimensões: o invisível e o futuro. Acreditar naquilo que não vemos, confiar naquilo que esperamos, mas ainda não aconteceu. Observe que essa não é uma definição abstrata, porque na Bíblia, fé sempre é um instrumento relacional. Fé é a capacidade espiritual de você se relacionar com Deus. Fé é a capacidade espiritual de eu me aproximar de Deus, porque Ele é invisível. Fé é a confiança nas promessas do Senhor para as nossas vidas, ainda que essas promessas pareçam distantes. Por isso, veja você, fé tem prazo de validade. Chegará o dia, e glória a Deus por isso, que nem eu nem você precisaremos de fé. Porque o Senhor montará o seu trono nesta terra, habitará conosco e o veremos face a face. Não precisaremos de fé, porque ele será visível. Não precisaremos de fé, porque estaremos vivendo ao vivo e a cores a realização das promessas de Deus. Porém, até lá, Deus desenvolveu uma tecnologia para que nós, seres humanos, pecadores, limitados, possamos nos relacionar com Ele. Dessa forma, fé é acreditar em Deus, mesmo sem vê-lo. Fé é confiar nas promessas do Senhor, ainda que sejam apenas promessas. Significa dizer que nessa perspectiva, ter fé não é ser uma pessoa espiritualizada ou alguém extremamente autoconfiante. Fé é a tecnologia espiritual do invisível e da antecipação. O invisível é a realidade que apenas podemos enxergar através da fé. Aos olhos humanos, Deus é invisível. Não conseguimos enxergar Jesus exaltado por Deus, reinando agora no céu. Não temos condições de ver o Espírito Santo atuando dentro de nossas vidas e no meio da igreja. A graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus agindo em nós e ao nosso redor são invisíveis, porém são reais. A fé nos dá a certeza da presença de Deus, da graça de Jesus, da ação do Espírito Santo.
Infelizmente, nossos olhos nos enganam e acabamos por dar mais importância às coisas visíveis. Vivemos com base no que vemos. O argumento de Hebreus vai na direção contrária. Eu devo viver com base no que creio, porque o visível está subordinado ao invisível, pois primeiro existe o invisível. O invisível gerou as coisas visíveis. A pergunta é, você tem vivido com base no que você vê ou com base no que você crê? Desse modo, a fé não apenas nos dá acesso ao invisível, mas ela transforma a maneira como compreendemos as coisas visíveis. Porque a fé nos mostra que esse mundo não é eterno, ele tem início e terá fim. O mundo como o conhecemos passará, e a sua vida nesse mundo também vai passar. Cuidado. Será que você não está apostando todas as suas fichas nesse mundo, nessa vida? Nesse caso, você estaria apostando errado. É uma pergunta muito comum as pessoas fazerem, dizendo: o que você vai levar dessa vida? Aliás, saiba que, de fato, levamos alguma coisa desse mundo para o outro. Não levamos as coisas visíveis, mas a realidade invisível que conquistamos, ela não termina nesse mundo. Todo o nosso relacionamento com Deus traz resultados para depois desse mundo, dessa vida. Justamente a fé é a tecnologia espiritual que nos dá acesso à realidade do invisível nesse mundo, nessa vida, desde já e eternamente. Agora, a fé também é a tecnologia da antecipação. A verdadeira fé funciona como uma antecipação das promessas de Deus reservadas para o futuro. Eu ainda não as vejo, mas pela fé, não apenas eu posso acreditar que elas existem, como desde já eu posso experimentá-las. Através da fé, Deus traz o futuro para o nosso presente. Isso acontece especialmente quando nos reunimos como igreja. Em cada culto, celebramos antecipadamente a realidade eterna do nosso encontro com Jesus. Cada culto, cada vez que estamos reunidos para adorar, meditar na palavra, orar junto, celebrar a ceia, sentimos o gostinho do que será a realidade do novo céu e da nova terra. O culto, assim, funciona como um aperitivo da Nova Jerusalém. Quando o culto é celebrado segundo os princípios da palavra e você participa dele com fé, mediante essa fé, você vai experimentar o paladar do céu, o aroma da glória de Deus, o som celestial de estar na presença de Jesus. Você não vê, porque ainda é futuro, mas você sente o gosto. A pergunta é, essa tem sido a sua experiência ao participar dos cultos? Essa tem sido a sua experiência quando está reunido com a igreja para adorar o Senhor? Essa tem sido a sua experiência de igreja? A verdadeira fé faz eu sentir na minha vida, na minha alma, a alegria de ser filho de Deus, de receber o cuidado do Senhor diariamente, olhar para a minha vida e reconhecer, perceber nela a graça dele. Um dia herdaremos a terra, seremos transformados e desfrutaremos de todas, absolutamente todas, as promessas do Senhor na palavra. Pela fé, aqui e agora, eu já começo a sentir o gosto dessa promessa. Há um hino antigo que resume bem essa ideia. Ele traz os seguintes versos: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. É céu, fruir perdão aqui, na terra ou no mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. A fé me faz viver o céu desde já e para sempre. A pergunta é, você tem vivido o céu?
Ou você tem vivido o inferno? Infelizmente, muitas pessoas entram e saem de templos religiosos, até se consideram evangélicos, cristãos, mas o seu sentimento é de viver uma realidade de uma vida infernal. Independentemente de você já ser cristão ou não, diga para o Senhor nesse momento: Senhor, vem transformar o meu mundo em céu. Vem habitar a minha vida. Vem reinar a minha vida. Me vem trazer o gosto da eternidade. Porque viver com o Senhor, desfrutar da presença maravilhosa do Senhor, é céu, desde já e para sempre. A partir do versículo 4, o autor ilustra aspectos dessa vida de fé com auxílio de personagens do Antigo Testamento. Ele começa com Abel. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Consequentemente, Abel foi aprovado por Deus. Vemos aqui o resultado da fé na vida de alguém. Podemos ter religião sem fé, mas não podemos ter relacionamento com Deus sem fé. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor, porque foi motivado, orientado pela fé. Observe que Caim também ofereceu alguma coisa para Deus. O problema de Caim não foi a falta de oferta, o problema dele foi a ausência de fé, e a ausência de fé dele foi percebida por Deus, a despeito do sacrifício apresentado por ele. Ou seja, a questão bíblica não é somente se oferecemos alguma coisa ou não. Deus não é uma divindade em busca de oferendas. A igreja não é um altar onde você vai deixar suas oferendas e depois vai embora. O Evangelho nos desafia a termos um relacionamento de fé com Deus revelado em Jesus. Lembra? Fé é a tecnologia do relacionamento. Devemos apresentar a Deus na nossa adoração, o nosso serviço, o nosso testemunho, tudo isso motivado pela fé. A fé nesse Deus que merece toda a obediência, toda a fidelidade. A fé nesse Deus que me ama e cuida de mim todos os dias e me abençoa e é fiel às suas promessas, mesmo quando somos infiéis. Deus aceita o que oferecemos a Ele quando o nosso coração, ou quando em nosso coração, Ele encontra fé. Porque Deus, e somente Ele tem, a tecnologia de ver o que se passa dentro de você. Agora, há um outro lado nessa questão. Você deve conhecer aquele ditado: de boas intenções o inferno está cheio. Pois é, e é verdade. O que o autor da carta aos Hebreus está nos ensinando é que a fé dessas pessoas, ela se expressou em atitudes concretas de obediência. Eles não eram crentes da boca para fora, não eram apenas simpatizantes do Evangelho. A verdadeira fé se expressa em atitudes de obediência. Na perspectiva bíblica, Deus não quer sacrifício sem fé, ao mesmo tempo que não espera fé sem atitudes de obediência concreta. Isso é viver pela fé. A fé precisa estar nas duas pontas do processo. Suas atitudes devem evidenciar a fé que existe no seu coração. E a fé que existe no seu coração precisa ser demonstrada, evidenciada por suas atitudes. E se não bastasse tudo isso, o autor ainda apresenta duas verdades muito importantes sobre fé. Ele afirma no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que sem fé não há relacionamento com Deus. Certamente o autor não está pensando aqui em qualquer tipo de fé, mas essa fé, conforme revelado na palavra, como estamos vendo aqui, uma fé que acredita em Deus e se relaciona com Ele, mesmo sem vê-lo. Uma fé que se emociona e tem um coração preenchido pela graça de Deus, pela alegria da presença de Deus, pela expectativa das promessas do Senhor, que ainda são futuras. Uma fé que transborda em atitudes de serviço, adoração, gratidão e envolvimento no reino. Sem esse tipo de fé, é impossível agradar a Deus. Será que você consegue viver uma fé assim? A boa notícia
é que Deus nos dá acesso a essa tecnologia gratuitamente. A fé é um dom de Deus. Se confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa fé existe em nossa vida. Precisamos colocá-la em prática. Precisamos viver pela fé. Mas se você ainda não confessou Jesus, você pode fazer isso hoje, agora, e receber de Deus o dom da fé, a fé no invisível, a fé no futuro. Agora, perceba o quanto essa afirmação do autor é maravilhosa. Se a gente transformar isso em uma pergunta, isto é, como é possível alguém agradar a Deus? Se a resposta dessa frase fosse, para alguém agradar a Deus, precisa cumprir todos os mandamentos, ou nunca mais poderá pecar, ou deve estar feliz todos os dias, ou deve ser bem avaliado por todas as pessoas ao seu redor. Em todos esses cenários estaríamos perdidos. Deus se agrada de você quando encontra na sua vida fé. Essa verdade faz toda a diferença. Isso fecha com a afirmação que ele faz no versículo 16. Veja você, o texto diz: Deus não se envergonha de ser chamado Deus daqueles que creem nele. Veja, queridos, que afirmação maravilhosa. Deus sente orgulho daqueles que creem nele. Deus se alegra e se agrada daqueles que creem, confiam nele. Quantas vezes nós sentimos vergonha de nós mesmos diante de Deus? Vergonha da nossa condição espiritual. Nos sentimos envergonhados por causa de nossos erros e pecados. Uma vergonha que nos deixa paralisados, que nos leva para longe da igreja, que nos afasta de Deus. O que as pessoas estão pensando de mim? O que elas pensarão se souberem essa parte da minha vida? Hoje a palavra de Deus diz para você, independentemente do estado da sua vida, independentemente da opinião das pessoas sobre você, independentemente do que você mesmo pensa sobre você, se no seu coração você crê nesse Deus invisível, confia nas suas promessas futuras, e se Deus encontra na sua vida atitudes de serviço e adoração que nascem da fé, Deus sente orgulho de você. Deus se orgulha de ser o seu Deus. E isso faz toda a diferença. Pense sobre isso. Deus abençoe. Amém.